Ele carrega a dor de séculos nas costas e, mesmo assim, acolhe. Hoje, você vai descobrir quem é o Preto Velho e por que essa figura atravessou a história do Brasil sem jamais ser esquecida. Eu sou Benjamin e você está no Folclores e Lendas pelo Mundo. Poucas figuras no universo espiritual brasileiro carregam tanto peso e, ao mesmo tempo, tanta calma. O Preto Velho não chega com estrondo, não se anuncia com barulho. Ele simplesmente está lá, curvado, sereno, segurando o cachimbo com paciência. E essa presença silenciosa já diz mais do que qualquer discurso. Ele é uma das entidades mais respeitadas dentro da Umbanda, uma das mais próximas do cotidiano das pessoas e, ao mesmo tempo, uma das mais complexas quando se começa a entender o que essa figura realmente carrega. Porque o Preto Velho não é apenas símbolo de conselho e afeto. Ele é também memória, resistência, ancestralidade viva. E é exatamente esse caminho, da dor à sabedoria, da escravidão à força espiritual, que este vídeo vai percorrer com você. Para entender por que o Preto Velho é tão central na Umbanda, é preciso entender como essa religião surgiu. A Umbanda não nasceu de uma única tradição. Ela se formou no Brasil, especialmente no início do século XX, a partir do encontro entre várias matrizes culturais e espirituais. As religiões de matriz africana trazidas pelos povos escravizados, o catolicismo popular, o espiritismo kardecista e elementos das tradições indígenas. Nesse encontro plural, cada linha de trabalho trouxe com ela uma energia específica, uma memória, uma função. E o Preto Velho, essa figura de ancião negro, curvado, paciente e sábio, surgiu como uma das mais profundamente brasileiras entre todas elas. Mas há uma camada ainda mais profunda nessa figura. Estudiosos da Umbanda e das religiões afro-brasileiras apontam que o Preto Velho condensa, no plano simbólico, a experiência coletiva da escravidão no Brasil. Não como retrato de submissão, não como resignação diante do sofrimento, mas como transfiguração, a transformação da dor histórica em sabedoria espiritual. O homem ou a mulher que foi escravizado, que foi negado em sua humanidade, que trabalhou até o limite da existência. Aparece dentro desse imaginário religioso transformado em guia, em protetor, em voz que acolhe. Isso não é pouca coisa. É uma das elaborações simbólicas mais poderosas que uma tradição religiosa pode fazer com sua própria história de dor. Existe uma data que muitas casas de Umbanda escolheram para homenagear os Pretos Velhos, o 13 de maio. Essa data marca a assinatura da Lei Áurea em 1888, o ato que formalmente aboliu a escravidão no Brasil. Mas o 13 de maio carrega uma tensão histórica que não pode ser ignorada, porque a abolição foi formal, mas não foi completa. Os homens e mulheres libertos não receberam terra, nem educação, nem estrutura para reconstruir suas vidas. A liberdade chegou, e com ela o abandono. Então, quando os terreiros honram os Pretos Velhos nessa data, eles não estão apenas celebrando uma conquista. Eles estão também lembrando o que ficou por resolver e reconhecendo que a ancestralidade negra sobreviveu, apesar de tudo. Vale dizer que nem todas as correntes da Umbanda interpretam os Pretos Velhos exatamente da mesma forma. Há casas com leitura mais aproximada do espiritismo kardecista, onde eles aparecem como espíritos de luz que evoluíram pelo caminho da caridade. Há outras, mais afrocentradas, que enfatizam com força a ancestralidade negra e a herança dos povos escravizados. E há, ainda, aquelas que os apresentam como representantes de um Brasil profundo, misturado, plural e inseparável das suas raízes africanas.
Essa diversidade não enfraquece a figura. Pelo contrário, revela o quanto ela é capaz de carregar camadas diferentes sem perder sua essência. Mas essa diversidade tem nomes, tem rostos, tem histórias que atravessaram o Atlântico e não se apagaram. Os pretos velhos não são uma figura única. São uma falange. Um conjunto de entidades, cada uma com sua origem, sua história, sua forma de trabalhar. E quase todos eles carregam no nome a terra que os viu nascer, antes da escravidão arrancar essa terra deles. Pai Antônio é considerado, pela tradição oral da Umbanda, o primeiro preto velho a se manifestar, incorporado por Zélio de Moraes no início do século XX no Rio de Janeiro. Na primeira vez que se apresentou, não pediu honraria, não pediu reconhecimento, pediu seu cachimbo. Foi ele também o responsável por introduzir os pontos cantados na Umbanda, as músicas rituais que até hoje acompanham os trabalhos nos terreiros. Pai Joaquim de Angola chega com a memória dos povos Bantu, civilizações de cura, de fé, de conhecimento profundo sobre ervas e sobre o corpo humano. Ligado à linha de Omulu, o orixá da cura e da transformação, Pai Joaquim é descrito como paciente, firme e de fala pausada. Um ancião que cura antes mesmo de falar, porque a presença já é parte do trabalho. Pai Francisco veio para o Brasil ainda criança, num navio negreiro junto com sua família. Seu pai não resistiu à travessia. Ele sobreviveu, envelheceu e voltou, como guia, para oferecer àqueles que chegam aflitos o mesmo que nunca lhe foi dado: escuta, cuidado e direção. Pai João é um dos nomes mais antigos dentro desse universo. Ele aparece no imaginário afro-brasileiro muito antes da Umbanda se formalizar, presente na tradição oral como o ancião sábio da senzala, guardião da memória de sua gente. Em muitas casas, Pai João é o preto velho que representa a síntese de tudo: o que foi perdido, o que foi guardado e o que nunca se curvou de verdade. Do lado das pretas velhas, as matriarcas da falange, a presença é igualmente poderosa. Vovó Maria Conga chegou ao Brasil como escrava, filha do rei do Congo, arrancada de uma linhagem de liderança e resistência. Tornou-se curandeira, tornou-se protetora. Conta a tradição que, mesmo com a perna queimada pelos senhores que queriam impedi-la de fugir, ela continuou cuidando dos outros. Hoje é reconhecida como símbolo de proteção dos fracos e da resistência que vem do afeto. Vovó Cambinda carrega no nome sua nação de origem, Cambinda, região da África Central. Arrancada ainda criança de sua terra, ela transformou a dor da travessia em conhecimento de cura. Suas rezas, seus chás e sua paciência se tornaram referência em muitos terreiros do Brasil. São nomes que vieram de Angola, do Congo, de Guiné, de Moçambique. Nomes que a escravidão tentou apagar, substituindo-os por palavras que não pertenciam a ninguém e que sobreviveram dentro de uma religião, dentro de pontos cantados, dentro da memória de um povo que decidiu não esquecer. Mas nenhum desses nomes chegou sozinho. Cada um deles trouxe consigo uma forma de se apresentar, e essa forma diz mais do que qualquer palavra. O preto velho não é apenas um espírito que aparece em terreiro. Ele é uma presença ancestral. Dentro do imaginário da Umbanda, ele representa o ancião que atravessou o tempo carregando experiências que a maioria das pessoas não consegue sequer imaginar. E que, apesar disso, escolheu sentar ao lado das pessoas e escutá-las. Não há pressa no preto velho. Não há julgamento rápido. Não há resposta que venha antes da escuta. Ele ensina como os avós mais sábios ensinam, com calma, com silêncio estratégico, com palavras simples que ficam na memória por anos.
Essa qualidade é, em si, uma forma de resistência, porque em um mundo que sempre exigiu que o negro fosse rápido, obediente e invisível, o preto velho é lento, presente e inconfundível. Existe uma linguagem no corpo do preto velho que fala por si só. A postura curvada não é fraqueza, é o peso do tempo carregado com dignidade. O passo lento não é limitação, é presença consciente em cada movimento. A voz baixa não é insegurança, é a marca de quem não precisa gritar para ser ouvido. Cada detalhe físico comunica algo. O olhar sereno que não desvia, as mãos calosas que ainda se movem com cuidado. O silêncio antes de responder, que vale mais do que qualquer resposta rápida. É um corpo que passou por muito e que ficou de pé. Não apesar do sofrimento, mas através dele. Em volta do preto velho, cada objeto é uma palavra. O cachimbo, talvez o seu símbolo mais reconhecível, vai muito além do hábito do ancião. Ele é instrumento de limpeza espiritual. A fumaça que sobe é purificação, é barreira, é proteção. O rosário fala de sincretismo, a fé que atravessou séculos misturando tradições sem se perder. A bengala sustenta, mas também firma, é o apoio que não vacila. A roupa branca simples, sem ornamento, comunica humildade e limpeza espiritual. Os pés descalços tocam o chão, a terra, a ancestralidade, as raízes, o café, a cuia, a arruda. Coisas simples, coisas de senzala. Coisas que foram proibidas, perseguidas e que sobreviveram. Cada elemento desse altar conta uma história que a história oficial não registrou. A forma como o preto velho fala também carrega peso histórico. A fala pausada, antiga, marcada por uma oralidade específica, não é apenas estilo, é memória. É a língua de quem aprendeu português nas piores condições possíveis, adaptou-a, sobreviveu com ela e a transformou em expressão de identidade. Pesquisadores que estudaram a fala dos pretos velhos chamaram atenção para algo importante. Essa forma de falar foi historicamente alvo de preconceito e ridicularização. O que para muitos pareceu jeito de falar errado é, na verdade, resistência cultural. A marca de um português que não apagou suas origens africanas, que carregou memória dentro da língua. Reconhecer isso é tratá-la com o respeito que ela merece. Para entender melhor o que o preto velho representa, vale observar como ele se diferencia de outras linhas da Umbanda. O caboclo, outra entidade muito presente nos terreiros, costuma se manifestar com força, altivez e impulso. Ele é vertical, expansivo, ligado à natureza aberta, ao movimento. O preto velho é diferente. Ele é horizontal, profundo, concentrado. Onde o caboclo avança, o preto velho espera. Onde o caboclo protege com força, o preto velho acolhe com silêncio. Não há hierarquia entre eles. Há funções distintas que se complementam. Mas é justamente esse contraste que revela o que o preto velho oferece de singular. A sabedoria que vem do que foi atravessado, não do que foi conquistado. Mas o preto velho não vive apenas no símbolo. Ele também atua. Dentro da vivência religiosa, o preto velho não é apenas contemplado. Ele trabalha. Quando incorporado em um médium, ele senta, quase sempre em um banco baixo, perto do chão, e começa a atender as pessoas, uma a uma, com paciência, com atenção real. Ele consola quem está com o coração partido, orienta quem perdeu o caminho, acalma quem chegou em desespero, benze, limpa, defuma, e não cobra nada além de respeito. Esse exercício de caridade, que é um dos pilares centrais da Umbanda, é vivido no preto velho de forma quase silenciosa. Ele não faz cerimônia, não se impõe, ele simplesmente está disponível. O cachimbo, que antes era símbolo, agora vira ferramenta.
A fumaça purifica o ambiente, limpa energias pesadas, cria um espaço onde a escuta pode acontecer com segurança. A arruda, o café, a cuia já não são apenas objetos rituais, são instrumentos de trabalho espiritual. E é nessa simplicidade radical, sentado no chão, descalço, sem ornamento, que o preto velho comunica algo muito difícil de ignorar. Que o cuidado verdadeiro não precisa de grandiosidade, ele só precisa de presença. E talvez seja por isso que a imagem do preto velho ultrapassou o terreiro e alcançou também o imaginário cultural brasileiro. A força do preto velho não ficou só dentro dos terreiros. Nos pontos cantados da Umbanda, as músicas rituais que acompanham as giras, ele já aparece há décadas como figura central de reverência e identidade espiritual. São composições que não precisam de partitura para serem lembradas, porque entram pelo coração. Na literatura afro-brasileira, autores como Ney Lopes e outros escritores que investigam a religiosidade negra no Brasil trataram o preto velho como símbolo de memória e resistência cultural, não como curiosidade folclórica, mas como parte da alma do país. No cinema nacional, documentários e filmes de ficção que retratam a Umbanda frequentemente encontram no preto velho o eixo emocional das histórias. O personagem que ancora os outros, que resolve com sabedoria o que a força não consegue. E em produções audiovisuais mais recentes que exploram a espiritualidade afro-brasileira, séries, curtas e obras independentes, o arquétipo do ancião sábio, curvado e paciente, continua aparecendo como referência quase instintiva para representar profundidade, memória e cuidado. Em todas essas aparições, o preto velho não perdeu sua essência. Ele levou o terreiro para fora. Mas nenhuma representação talvez seja tão poderosa quanto aquela que o preto velho continua ocupando na memória viva do Brasil. O Brasil é um país que ainda não terminou de entender o que deve à sua população negra. Ainda carrega feridas que a história oficial prefere não nomear. Ainda debate o que foi herdado e o que foi roubado. Ainda aprende, lentamente, às vezes com resistência, que uma nação não pode se conhecer de verdade enquanto ignora parte de suas raízes. E é nesse contexto que o preto velho continua vivo, não como relíquia, não como curiosidade religiosa, mas como símbolo ativo. Ele representa a permanência da ancestralidade negra em solo brasileiro, a dignidade que não precisou de reconhecimento externo para existir, a calma que não nasceu da fraqueza, mas da travessia. Cada vez que alguém senta diante de um preto velho, seja em um terreiro, seja em um livro, seja numa canção, está diante de uma memória que se recusou a desaparecer. Uma figura curvada pelo tempo, que ficou em pé. Chegamos ao final de mais uma história. Se esse vídeo fez você conhecer ainda mais a história do preto velho, sua origem, sua força e tudo o que ele carrega, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para continuar explorando mitos, lendas e símbolos que atravessam o tempo. Agora eu quero saber a sua opinião. Você já teve uma experiência com o preto velho, seja num terreiro, numa história de família ou num momento que ficou marcado, e gostaria de contar? Me conta nos comentários. Eu leio todos. Se quiser apoiar ainda mais o canal, você pode impulsionar os nossos vídeos clicando no botão Hypar, nos ajudar comprando um Valeu Demais ou fazendo parte do nosso clube de membros, onde por apenas R$ 3,99 você se torna um membro curioso, tendo acesso a selos de fidelidade que vão evoluindo com o tempo, emojis personalizados para usar em comentários e ainda seu nome citado nos finais dos vídeos em forma de agradecimento. Mas, independentemente disso, a sua presença aqui já faz toda a diferença.
Muito obrigado por caminhar com a gente. Nos vemos no próximo vídeo, aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo.